Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. E estamos de volta aqui com o Cai com Tudo na BD, o nosso quadro de recomendações aqui do canal. Eu já peço desculpa se saiu algum ruído no canal, tá rolando obra aqui perto de casa. Eu vou tentar tirar na edição, mas se vocês estiverem ouvindo muito som de fundo, muito ruído, é por causa disso. E bem, eu fiquei um tempo sem postar vídeo de Cai com Tudo na BD para ficar em dia com os vídeos de lançamentos, mas finalmente agora em julho estamos de volta. E para esse vídeo eu trouxe três recomendações muito fodas de quadrinhos que eu já li faz algum tempo. Alguns deles já tiveram post no Instagram, dois deles já tiveram post no Instagram, mas tem algumas informações que vão ser passadas aqui, que não necessariamente vão estar nos posts do Instagram, então eu acho que mesmo que você siga a gente no Instagram, vale bastante a pena ver. E aí, vamos lá? Eu acredito que alguns de vocês já tenham ouvido falar da série Last Man, uma série de mangá francesa com arte de Bastien Vives, e que também teve uma série animada que, se eu não me engano, é uma prequel do quadrinho. Eu não assisti a série, eu li os dois primeiros volumes de Last Man, é muito bom mesmo, mas não é disso que eu tô aqui para falar hoje. Não tô aqui nem para falar de Last Man e nem para falar de Bastien Vives. Eu tô aqui para falar, na verdade, do segundo desenhista da série Last Man, que trabalhou junto com o Bastien Vives, que talvez seja menos conhecido aqui no Brasil, Michael Sanlaville. Para quem não conhece o Michael Sanlaville, ele é o segundo artista da série Last Man. Ele e o Bastien Vives fizeram arte juntos, mas ele também teve outros quadrinhos como La Fleur Verte e San Antonio. Mas então, o que é Banana Seal? Banana Seal é uma série de mangá francesa de esporte que já teve três volumes lançados. Eu acredito que deva ter pelo menos mais um ou dois para finalizar a história. A história ainda não está finalizada até o terceiro. Eu já li até o terceiro. É um quadrinho muito divertido. E ele conta a história de Helena, que é uma garota do interior que não tem muitos objetivos. Ela pretende no futuro herdar a fazenda do pai e só continuar trabalhando com o que ela já faz, ajudando o pai na fazenda. Isso é uma coisa que desagrada muito ele, porque ele quer que ela siga um caminho maior. Ele quer que ela faça mais coisas, que ela conquiste o mundo. E eles acabam brigando por causa disso. E nesse meio tempo, enquanto ela trabalhava nas coisas da fazenda, ela acaba conhecendo um grupo de garotos que jogam um esporte chamado Seul. Seul é um esporte fictício que só existe no universo de Banana Seal, que é basicamente o esporte mais perigoso de todos os tempos. É um esporte que, em base, ele é razoavelmente simples. Tem uma bola, você tem que levar a bola até um bastão que fica no chão do outro lado do campo, do time adversário, quase como um gol, só que ao invés de um espaço, é só um pedaço de madeira no chão. Você batendo no chão perto desse negócio, você marca ponto. Só que cada partida é única. As regras são determinadas no momento em que a partida é organizada e pode ser qualquer coisa. A partida pode ser jogada em qualquer lugar, ela pode ter qualquer tipo de regra, podem ter veículos, podem ter armas. Tudo isso é determinado meio que aleatoriamente. Por causa disso, esse esporte acaba se tornando o esporte mais maluco de todos, mais perigoso de todos e também o mais midiático de todos. E bem, graças a esses garotos, a Helena acaba entrando em contato com o Seul e acaba descobrindo que ela tem uma aptidão natural para esse esporte. E eles falam para ela, pô, você deveria fazer o teste para a Escola Superiora de Seul, que é basicamente o único modo de uma pessoa normal entrar para o esporte, se formando nessa escola. E ela decide treinar para entrar. O primeiro volume é basicamente isso, o processo dela tentando entrar na escola, brigando com o pai, descobrindo a existência do Seul, decidindo, não, eu vou jogar profissional e entrando para a escola. Os outros volumes eles focam mais depois disso. O segundo é mais na vida escolar dela, o desempenho dela na academia, e o terceiro é mais focado no início da vida profissional. Cara, é bem interessante, é um quadrinho muito de ação, tem cenas de ação incríveis. A arte do Mikael, ela é muito boa para cenas de ação. É um quadrinho muito divertido, não é um quadrinho assim muito profundo, mas é um quadrinho que com certeza você pegando para ler, você vai dar uma lida muito boa e sair bem contente e bem animado para ler o próximo volume.
E bem, para a segunda recomendação de hoje, nós temos aqui Les Épées de Verre, um dos quadrinhos que eu tenho na minha coleção, fisicamente. Essa edição aqui, pô, é a edição integral, muito bonita. Infelizmente eu não consegui pegar a edição integral que vinha com um boxzinho, que também era lindo, mas eu acho que já não tinha. Esse quadrinho aqui ele já tem uns anos, essa edição integral. Acho que de 2017, talvez, eu não me lembro exatamente agora. Mas eu comprei agora em 2025, então obviamente não ia ter edição com cofre. Mas cara, isso aqui é sensacional. O quadrinho é escrito por Sylviane Courgiat, que também já escreveu obras como Lune d'Ombre, Elias le Maudit e Fileuse de Soie. E também conta com a arte de Laura Zucchelli, que fez a arte da primeira metade da série Berzagor, conhecida como Retour sur Berzagor, ou a segunda parte é Les Enfants de Berzagor, se eu não me engano, que a arte é feita por outro artista, então não importa tanto para o vídeo de hoje. Mas eu não li Berzagor, mas a arte é sensacional. Ela também tá fazendo, né, agora recentemente, a arte de Telos, Le Cycle de Cadmon. Telos, para quem não conhece, eu acredito que muitos aqui não vão conhecer, mas é uma série que está lançando agora, e ela lança 2 volumes de cada vez. E são volumes focados em personagens diferentes. Então é Telos, aí Ciclo de Cadmon, e o outro é Ciclo de uma outra personagem que agora eu não vou lembrar o nome. A Laura Zucchelli, ela só faz a arte do Ciclo de Cadmon. E ela também lançou recentemente, no ano passado, se eu não me engano, o quadrinho Kama Sutra de Chair de Sang. Fez a arte e as cores. Vocês devem ter visto aí que eu citei uma segunda colorista na série Les Épées de Verre, a Sylvia Fabry, que fez as cores do quarto volume de Les Épées de Verre, só do quarto, do primeiro ao terceiro foi a própria Laura Zucchelli que coloriu. É bem complicado citar trabalho de colorista, porque às vezes os caras fazem tipo fazem as cores tipo um tomo, um volume de uma série de 8. Então é muito difícil de ficar citando. Vou focar mais só no roteirista e no desenhista. E do que fala a série Les Épées de Verre? Pode não parecer, por essa capa da edição integral, que também é a capa do primeiro volume, mas isso aqui é um quadrinho pós-apocalíptico, um quadrinho de fim do mundo. Essa aqui é a nossa protagonista, Yama. Essa versão é a versão criança dela, tem ela adulta aqui atrás. E bem, a Yama, ela vive numa vila que sofre com a tirania de um grupo de mercenários controlado por um cara chamado Roland, um antigo soldado. O pai dela é o líder dessa vila e todo mundo lá tem medo de se revoltar contra os caras, porque eles sabem que os caras vão matar eles se eles tentarem fazer alguma coisa. Até que um dia, uma espada de vidro cai do céu em cima de uma rocha sagrada, considerada sagrada pelo povo dela, e todos que tentam encostar nela, todos que tentam tirá-la da pedra, se tornam estátuas de vidro e morrem. O Roland chega lá com os mercenários dele, e o pai da Yama, ele fala que não, que a espada é um sinal de que eles devem se revoltar contra os tiranos. Só que o povo fica puto com ele, porque acham que ele quer levar eles pra guerra, que ele quer levar eles pra morte deles, então eles matam ele. E a mulher dele, a mãe da Yama, é entregue ao Roland, teoricamente para ser morta. Isso depois vai ser mais explorado nos capítulos seguintes. Mas a Yama fica muito brava, porque matam o pai dela e entregam a mãe dela para ser morta também. E ela tenta pegar a espada. E nesse momento é descoberto que a Yama é a única pessoa que consegue encostar na espada sem morrer. Mas a espada está muito bem presa na pedra, então ela não consegue tirar, porque ela é uma criança, ela é muito fraca. E ela acaba tendo que fugir, foge para o meio da floresta. E nisso ela acaba encontrando um cara chamado Miklos, que é um antigo soldado e também um antigo conhecido do Roland. O Miklos, ele sabe para que serve a espada. Ele já conhece a história da espada, e tanto ele quanto o Roland já conhecem a história da espada, sabem para que serve. E ele percebe que, não, pô, é a minha chance de conseguir essa espada. Ele resolve acolher a Yama e treina ela para que ela consiga tirar a espada da pedra algum dia, para que ela consiga ter a vingança dela contra o Roland, que ela está sedenta por vingança, e em troca
Assim que ela cumprir a vingança dela, ela vai entregar a espada para ele, porque depois que a espada é tirada da pedra, qualquer um pode encostar nela, a pessoa escolhida só é necessária realmente para tirar da primeira vez. E aí eles acabam fazendo essa aliança. Depois que passam alguns anos, né, ele treina a Yama, ela fica adulta, e depois eles partem de volta para a antiga vila dela e encontram tudo completamente destruído. Por quê? A espada, na verdade, é um sinal do apocalipse. O mundo está acabando, o sol vai explodir, e o único jeito de fugir do fim do mundo, de se salvar, é reunindo as 4 espadas de vidro. Então, tem 4 escolhidos, cada um deles é o escolhido de uma das espadas, e a missão do Miklos é encontrar todas as espadas e reunir elas para abrir meio que um portal que vai levar ele e outras pessoas, né, que estiverem com ele para outro mundo para se protegerem do fim do mundo deles. Cara, isso aqui é sensacional. Isso aqui é quadrinho, quadrinho, quadrinho. É muito foda. É muito foda de verdade. Eu não sou assim grande fã lá da Les Humanoides. Eu acho que hoje em dia a Les Humanoides tá meio fraca. Mas esse quadrinho aqui ele já deve ter quase uns 20 anos. Naquela época, a Luz Humanoide ainda lançava umas coisas interessantes. A arte disso aqui é sensacional, cara. O design das criaturas é incrível, é muito legal, cara. Os animais que a Laura Zuccheri, os animais esquisitos, estranhos, bizarros que ela desenha, são muito legais. Tem uma forte inspiração, quem for ler, eu acredito que quem viu o meu post no Instagram já deve ter percebido. Tem uma forte inspiração pelos filmes do Estúdio Ghibli, pelo estilo do Hayao Miyazaki. Principalmente no início, depois nem tanto, mas principalmente na fase da Yama criança. Tem alguma cena. Eu vou mostrar pra vocês, não precisa abrir aqui. Eu vou colocar digital. Mas, cara, isso aqui seria muito foda de ver lançando no Brasil. Eu acredito que pouca gente. Exatamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para mais pessoas conhecerem. Porque é uma escritora e uma artista que eu duvido que o público brasileiro conheça. Então é uma coisa que a editora que tentar lançar aqui vai ter que convencer as pessoas que não, isso aqui é foda, mas é foda. E na minha opinião, valeria muito a pena ter isso aqui no mercado brasileiro. E para nossa terceira recomendação, eu tenho aqui Negaliado. Cara, quando eu vi falar desse quadrinho da primeira vez, eu pensei, cara, isso aqui tem cara de ser maneiro. Mas, cara, isso aqui é muito foda. Tanto que, quando eu tava lá na França, eu aproveitei e já comprei os dois, Negaliode 1 e Negaliode 2, Le Dernier Mot. Negaliode funciona parcialmente como o one shot, porque apesar de ser uma série com volume 1 e volume 2, e vai ter um volume 3. Ah, como é que você sabe disso? Porque o artista, o Vincent Perriot, ele tem um canal aqui no YouTube onde ele posta algumas lives dele fazendo a arte do terceiro volume, falando um pouco sobre os quadrinhos dele. Então, se você segue ele, ele meio que já confirmou que vai ter um terceiro. E também pelo final do segundo, o segundo termina de um jeito que, pô, não tem como não ter um terceiro. Tá ligado? Se fosse para ter uma série só com 2 volumes e terminar do jeito que termina o segundo volume, era melhor ter parado no primeiro. Então precisa ter um terceiro e eu tenho certeza que o terceiro vai ser muito foda. Mas eu vou focar mais no primeiro agora. As histórias são razoavelmente separadas. É contínuo sim, mas eu acredito que dê para você ler como se fosse um one shot, principalmente porque são quadrinhos muito grandes. Quadrinho com o quê? Quase 300 páginas. Não, não, 300 não, umas 200 páginas cada. 200 e poucas páginas cada. Então são quadrinhos que, mesmo sendo série, cada um desses aqui se segura como um trabalho individual perfeitamente. E para quem não conhece o quadrinista Vincent Perriot, ele tem alguns outros trabalhos, como Patsy, que ele escreveu e desenhou, Belleville Story, que ele só desenhou, e acredito que esse é o mais recente dele, Ressources en défi pour l'humanité. Eu acredito que seja um quadrinho mais documentário sobre. Tipo, justamente sobre recursos. O nome é Recursos, um desafio para a humanidade. Acredito que deva ser uma coisa mais ecológica. E bem, vocês devem ter visto aí Wi-Fi, Western e Dinossauro. O que é Negalhota, afinal? A questão do Western é um pouco mais no início. Depois disso acaba perdendo um pouco desse elemento Western, mas ele existe.
tá? E basicamente a história segue esse cara aqui na capa, o Jarry, que é um cara que ele vive sozinho no deserto. É muito comum nesse universo, tem toda uma comunidade de homens, não tem mulheres, eu acho que são só homens mesmo. Uma comunidade só de homens que vivem no meio do deserto. E ele é basicamente um pastor, tipo um pastor de ovelha mesmo, só que ele pastoreia um rebanho de dinossauros. Eu não vou lembrar agora a espécie, mas tem uma espécie específica do dinossauro que ele pastoreia. E o que acontece é que enquanto ele está fazendo uma migração desse rebanho para o mercado dos nômades, se eu não me engano, faz um tempinho que eu li, então eu não me lembro exatamente todos os termos. Mas ele está fazendo meio que uma migração desse rebanho dele e ele acaba perdendo todo o rebanho dele por causa de um acidente envolvendo um caminhão meteorológico. O caminhão meteorológico nesse universo é basicamente um caminhão que solta uns raios no céu para causar chuva no meio do deserto para não ter seca. É bem estranho, mas o quadrinho é bem legal. Ele perde todo o rebanho dele e ele fica puto. Ele quer agora sair do deserto e ir para a cidade atrás de vingança, atrás de encontrar a pessoa responsável, né, provavelmente o governo, e se vingar por eles terem destruído o rebanho dele. Ele abandona tudo e vai para a cidade, mas na cidade ele acaba se envolvendo com um movimento revolucionário, comandado por um líder religioso da região. E aí, basicamente, é ele e os revolucionários tentando destruir a rede. A rede é basicamente uma inteligência artificial que comanda toda a cidade. E como diz aqui atrás, a rede controla a água, a rede controla o homem. A rede é basicamente responsável por controlar tudo na cidade, praticamente tudo no mundo todo. Cara, isso aqui é bem legal. A arte do Perriot é muito foda. É uma arte super detalhada. Tem muitas cenas com quadros grandes, com quadros que ocupam a tela inteira. Tipo, página que é só o quadro. Cenas complexas com muitas pessoas aparecendo ao mesmo tempo, muitos rostos aparecendo ao mesmo tempo e todos muito bem detalhados. E o segundo volume também é muito foda. Ele pega um caminho meio diferente por causa de como acabou o primeiro. Aqui na capa são as filhas do protagonista do primeiro. E é bem diferente. Nossa, é bem diferente. Ele tem um estilo bem diferente. Mas eu acredito que os dois são muito fodas. E eu acho que vale muito a pena ter Negalhota saindo aqui no Brasil. A editora que lançar isso aqui, se souber vender, vai fazer um puta sucesso, porque é muito bom. É muito bom. E bem, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe algumas recomendações bem legais aqui. Boa parte delas eu já li faz algum tempo, não são quadrinhos que eu li agora. São quadrinhos que, por exemplo, Banana Fiúlia eu li na época que eu ia fazer o meu primeiro vídeo de Cai com Tudo na BD. Era, pra, era na época para ele ter entrado no primeiro vídeo, junto com o Zaya, com o Naja, com o Michael Potts. Mas na época eu acabei resolvendo fazer um vídeo só com três. Eu acredito que foi a melhor decisão. Eu acredito que três é o ideal para um vídeo de recomendação. Não é muito pouco, mas também não é quadrinho demais para o vídeo ficar super longo. E, cara, eu queria muito que tudo aqui saísse no Brasil. Tudo bem que dois dos quadrinhos que eu falei eu já tenho, então eu acabaria provavelmente não comprando. Mas seria muito foda. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, que vocês se interessem por esses quadrinhos. As recomendações acabam sendo mesmo mais para quem lê francês, quem não lê francês. Infelizmente, não tenho a oportunidade de ler a maior parte disso aqui. Mas eu acredito que Les Épées de Verre saiu em inglês. Les Humanoides tem um braço nos Estados Unidos, então acredito que tenha saído em inglês. Depois, quem quiser dar uma procurada, eu acho que, pô, se tiver em inglês, vale a pena pra caralho. Tanto para ler digital, quanto se tiver uma edição física também para comprar. Isso aqui é muito bom. E para ficar de olho em todo o conteúdo de quadrinho franco-belga que a gente está produzindo aqui no canal, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, ok? Tem bastante quadrinho legal já lá no Instagram. Não esqueça também de assistir os nossos últimos vídeos de lançamento.
e também os outros 2 vídeos que a gente fez de Cai com Tudo na BD. A maior parte dos quadrinhos aqui no canal, infelizmente, são quadrinhos que não saíram no Brasil, que não estão confirmados para sair no Brasil, mas tem um vídeo de Cai com Tudo na BD só com quadrinhos que já estão confirmados para sair esse ano. Inclusive um deles já saiu, se eu não me engano, agora é Tenebrosa, ou acabou de sair, ou está no final da pré-venda, não tenho certeza. No momento que você está assistindo esse vídeo, pode ser que ele já tenha saído há bastante tempo, mas quadrinho muito foda, que também teve post já lá no Instagram também, muito legal, Tenebrosa é bem legal. E não se esqueça de dar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu!